Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no programa Ciência e Vida 44. Eu sou o Aristeu, que estou à frente dessa difícil entrevista, conversa que eu tenho aqui com o Thiago Maratá, à minha direita, esportista, hoje estando vereador de Montenegro, e à minha esquerda o Daniel Scherer, educador físico e analista de promoção de saúde no SESI. No programa anterior a gente falou muito sobre a questão de o empreendedorismo, a geração de sustentabilidade no esporte, que seja capaz de gerar renda, né? Eu queria abrir um pouquinho a questão para outros tipos de esporte, sem perder essa essência, mas eu queria começar com um depoimento assim, para poder identificar o que fez isso, o que foi feito para que conseguisse resgatar toda uma história que estava praticamente perdida. Os nossos campeonatos, os nossos clubes de futebol em Montenegro, que muito tempo estiveram desaparecendo, inativos. E aí o Thiago pode nos contar um pouquinho como é que foi essa retomada dessa vontade de jogar, de se unir, de formar times de novo. Bom, primeiro, Aristeu, eu sempre falo, a bancada aqui é de alto nível e é muito importante ter essa temática e olha, e se deixar a gente vai ficar aqui por um bom tempo. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? E falar rapidamente que foi uma construção, primeiro, de pertencimento, né? O Montenegro foi uma cidade que por muito tempo respirou futebol. Só existia o futebol. E o futebol no Brasil em si, ele é o esporte predominante, é a paixão nacional. E o Montenegro tinha perdido essa máxima, né? Então foi de trazer novamente uma competição que em tempos atrás sempre foi sucesso, sempre envolveu a comunidade, tanto de fomento, de socialização, de transformação de comunidades, era onde a comunidade ela se reunia no domingo para fazer o café da manhã, o almoço e a janta no seu salão paroquial, no seu salão de esportes, dentro da sua comunidade. Então era algo que eu entendi que era muito importante resgatar, porque aquilo ali é a história. Então assim, quando eu peguei o esporte, eu digo, eu tenho que ver o que já foi feito, o que deu certo, aonde eu estou, para ver aonde eu vou chegar. Então não tem como eu fazer um planejamento estratégico, um plano de trabalho, se eu não olhar para trás e ver o passado, ver o que já deu certo, né? E o futebol sempre deu certo, então graças a Deus a gente conseguiu realizar um novo formato, onde as equipes entenderam o novo momento que o futebol está vivendo, né? E foi um sucesso as 4 edições que nós fizemos do Campeonato Municipal. Então, o Campeonato Municipal estava parado há quanto tempo? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Tá. Nisso aí entra o teu papel, Daniel, te apresentando e até perguntando assim, como tu vê essa capacidade de nós recuperar os times ou as práticas esportivas que estão também inativas há bastante tempo e dar esse gás novo na nossa cidade e na nossa região? Então, Aristeu, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estarmos aqui num assunto tão relevante, que faz total sentido para nós, e ainda mais a nossa cidade, aí que nós temos um enorme potencial que muitas vezes ele precisa ser melhor explorado, precisa ser estimulado, para que a gente possa assim proporcionar aí a todos os montenegrinos diversas experiências no esporte. Então, nós temos um grande desafio hoje, Aristeu, que as pessoas têm muitas atribuições no dia a dia, muitas desculpas para não fazer atividade, para não praticar esporte, né? Então, o corre-corre com faculdade, né? Seja às vezes no trabalho, pessoas trabalhando 3 turnos, né? Então, as desculpas são as mais variadas e muitas vezes, né, até mesmo o sedentarismo. É mais fácil, depois de uma jornada de trabalho, chegar em casa, sentar no sofá, ligar o meu telefone e ficar ali nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, como o trabalho que o Thiago desenvolveu, de resgatar aquilo que em outra hora já foi um sucesso, né, que em outro momento da nossa história aí nós fomos referência, e a gente poder, então, fazer com que as pessoas se despertem mais para esse ato. Antigamente era muito comum nós vermos crianças nas ruas jogando futebol, né?
colocando ali, usando uma garagem do vizinho como uma goleira, usando uma mochila após a aula com uma goleirinha no meio da rua. Exatamente. Eu vim de uma infância que toda a rua sem saída em Porto Alegre era um campo de futebol. Era um campo de futebol. Era um estádio. Exatamente. E nós tínhamos as nossas regras próprias ali, era 10 para cada lado, um time tira a camisa. Então havia uma outra característica. A gente tinha outros estímulos, uma conversa de bar, a gente sabia como é que estava a classificação da Fórmula 1. Quem ia pegar pole, onde ia ser o grande prêmio, a próxima corrida. E aí a gente acaba, no caso, depois ali de 94, acredito que foi ali um divisor de águas, no nosso país, na Fórmula 1, trazendo esse exemplo, Então a gente foi adormecendo e hoje tu vai falar de Fórmula 1, são poucas pessoas, Esse é um dos exemplos. E vamos falar do vôlei também, de Montenegro. Exato. Também sumiu. Então, o que a gente precisa muito, eu vejo que ter o estímulo à prática e referências na prática. E quando traz as referências, Aristeu, pessoas que se destaquem, como nós tínhamos no automobilismo, no papel do Ayrton Senna, no tênis do Gustavo Kirten, e outras modalidades, a própria Marta no futebol feminino. Então, que a gente possa ter referências e que essas referências sejam espelhos para essa garotada que vem. Eu vou te provocar, fazer uma pergunta, mas e quais são as referências que nós temos em Montenegro? Hoje, em Montenegro, nós temos aí vários esportistas no tênis de mesa, que tem... Não é para citar, mas assim, a gente tem que resgatar esses caras, que a gente possa saber que ele jogou bola comigo, que tem que criar um vínculo, ele tomou cerveja comigo, que ele estava no baile comigo, coisas desse tipo, pegar referências nossas. Locais. E aí eu pergunto assim, e o papel das escolas nessa formação? Porque, fundamental. E aí eu sou crítico e às vezes eu sou muito azedo, Mas hoje em dia a prática esportiva, na minha época também já era mais assim, vai lá e toma uma bola e vai jogar. Tinha pouco investimento dos professores nesse cuidado, então é mais assim, faz o que tu quiser. Então não tem um investimento das escolas nessa visão transformadora que nós estamos querendo provocar aqui. Ela não só melhora a saúde, mas ela melhora a minha vida depois. Agora eu posso dar a palavra. Mas eu acho que isso tem uma máxima que a gente brinca, que para mim eu levo muito a sério. São duas na realidade, que quando eu entrei para o poder público, eu sempre tinha uma frase que eu falava para todo mundo. A minha missão é tornar o esporte prioridade na vida das pessoas. Essa era uma frase que eu levava, eu entrava no setor de trabalho e falava, hoje a minha missão é levar o esporte como prioridade na vida das pessoas. Tem que continuar, cara. E aí, por quê? Porque vem a outra, Às vezes a gente junta dinheiro, a gente passa a vida toda para juntar dinheiro. E lá no final da vida, a gente vai entender que a gente precisa de saúde. Aí tu pega todo o dinheiro que tu juntou para comprar saúde. E o esporte, ele tem uma das máximas que para mim ela é a fundamental, a de prevenção. O esporte previne doenças, o esporte previne, que nem eu falo, o mau caratismo, porque tu estando dentro do esporte, tu vai ter disciplina, tu vai ter consistências, os valores. Então o esporte, ele é uma ferramenta de prevenção a tudo aquilo que a gente não quer que as pessoas tenham. Deixa eu pegar esse teu gancho aí que é vital. Eu trabalho com gestão de riscos. O brasileiro não tem cultura de gestão de riscos. Nós não temos cultura de prevenção. Não. Nada. Não é o empresário, é o povo, ele sai dali, ele volta para o mesmo lugar, a reconstrução depois da enchente foi tudo igual, vai dar mesmo problema, vai dar agora qualquer coisinha em Porto Alegre alaga, então assim, nós não temos prevenção. E aí eu vejo que é um papel fundamental da escola isso aí. A escola não trabalha a mentalidade preventiva. A mentalidade preventiva tem a ver um pouquinho com mentalidade estratégica. Se tu pensa que pode dar errado, se tu pensa que pode... Então, é uma visão muito... Toma aqui, faz isso e tal, pronto, e não trabalha essa questão. Como é que tu vê isso aqui? Tu que trabalha também como educador e... Isso, perfeito. Essa é a tua análise. Aí é a questão assim, de... Uma característica que nós temos,
a sociedade, deixar acontecer para depois quem? ir lá remediar, Pagar pra quem? né? E o mesmo acontece daí em relação à saúde, né? vida. Parece que eu tenho que ir no médico para o médico sinalizar, olha, Daniel, tu vai ter que fazer agora atividade física porque tu tá com Mas deixou X acontecer. doenças, mas deixou acontecer. Então é uma questão muito assim da gente ter uma reestruturação mental, Cultural. né? De assim, opa, peraí, vamos mudar, que esse não é o caminho que está. Então, quando eu trago esse exemplo, né, Thiago, que é simbólico, mas é importante, né, das pessoas trabalharem para ganhar dinheiro e depois, com o dinheiro, querer comprar a saúde. Né? Então, quais são as prioridades que eu tenho na minha vida? Né? E aí, quando a gente pensa assim, a longo prazo, Aristeu, a nossa expectativa de vida, foi comentado no programa anterior, ela tem aumentado cada vez mais. Hoje, como é que eu vou chegar, eu, Daniel, e no mercado de trabalho com meus 70 anos de idade, né? Eu quero ter a minha autonomia, eu quero estar produtivo, né? E já que a expectativa de vida e as ferramentas que nós temos hoje nos estimulam que a gente viva mais, eu tenho que pensar em viver também, não só viver mais, como viver melhor. Então que eu posso ter meus 70, meus 80, meus 85, meus 90 anos, mas sendo autônomo, tendo o meu direito de ir e vir, né, sem estar dependendo de alguém. Deixa eu fazer um gancho, tá? Eu tenho 70 anos, tá? Quando eu nasci, as pessoas morriam aos 50, 60 anos, tá? Então, assim, hoje, com 70, as pessoas que estão nascendo hoje vão chegar a 100. Exato, isso. Então, não é chegar a 100 sem saúde. Vão chegar porque a medicina está melhorando, está tudo melhorando, mas então, assim... Mas na realidade elas vão precisar... De que forma tu vai chegar? Sustentar. Não só em termos de saúde. Eu tenho que saber que grana eu tenho. Porque a grande dificuldade hoje não é ter saúde para longevidade. É ter dinheiro para bancar toda a tua vida. Porque tu começa a ter menos desempenho profissional, tu é mandado embora só porque tu é velho, várias assim, outras coisas. Mas na realidade tu tem que ter o dinheiro. E aí eu diria assim, ó, e tem uma coisa que você acha, esporte, sim... Mas tem uma coisa que tempo é dinheiro. Outra coisinha que eu faço, tempo é dinheiro e sem saúde eu não tenho tempo, logo eu não vou ter dinheiro. Porque se eu não tiver tempo para a saúde, eu não vou ter físico, eu não gero dinheiro. E aí eu começo a fazer toda uma visão assim, dentro dessa questão. O esporte é muito mais do que o esporte em si. Ele é nutrição, ele é psicologia, ele é medicina, ele é fisioterapia, é educação física. Então, assim, na verdade, a gente hoje está pensando de modo holístico nessa visão esporte, porque o teu secretariado é do esporte. Mas, poxa, ele tem que ser multidisciplinar. Com certeza. O que tu acha disso? Com certeza. Não, falta um pouquinho, né? Eu acho que falta, né? Mas só pegar um gancho no último tema ainda, mas complementando esse, porque assim, tu vai chegar hoje, qual é que é o maior gasto hoje, vamos lá, do aposentado? Qual é que é o maior... Remédio e plano médico. Tu me entende? Aí já foi aposentadoria. Então assim, ó, tu gasta hoje 40% hoje em remédios que, se tu tivesse uma vida ativa e saudável, fazendo academia, exercício físico, daqui a pouco metade desse investimento tu já não teria, né? Porque isso aí nós estamos falando de ciência. Sim. Se tu tiver uma vida regrada, saudável, com atividade física, vai te preparar para um futuro muito melhor, né? Mas tu tem que aproveitar essa tua saúde para ganhar dinheiro enquanto tá 30, 40, 50 anos. É isso que eu estou entrando, né? O lado de o dinheiro ser gerado por nós. Com certeza. Não Só que eu acho que só que é o excesso, né? Tem gente que é excesso, entendeu, Walter? É tudo equilíbrio. Vamos lá. Entendeu? Mas tem gente hoje que só trabalha, que acha que porque tem saúde hoje. Tá certo. Isso, porque tem saúde hoje, eu vou trabalhar das 5 da manhã até 1 da manhã. Mas acho que agora um gancho bem interessante. Eu vou achar que tem saúde, né? Mas aí qual é o conceito que as pessoas têm de saúde? Aí muitas vezes a nossa literacia, a nossa compreensão, Thiago, tem grande parcela da sociedade que enxerga que saúde é a ausência de doença. E aí que é uma virada de chave. É isso aí. Então, eu não estou gripado, não estou doente, eu tenho saúde. Sim, e tem outra também que diz, ter saúde é ter um físico bom. É ser magro. Exato. E aí não quer dizer nada, né? Nada. E aí por dentro... Academia, então, na verdade, por isso a visão holística que eu estou falando, assim, o esporte,
O esporte é muito mais do que isso. E aí tem essa questão de que a gente, de certa forma, pode fazer... Como eu sou de formação engenheiro e tal, gosto muito dessas coisas assim, que a gente pudesse identificar quais são as práticas de esporte relacionadas a cada pessoa da cidade. Mas onde é que tu identifica? Onde é que tu tá com esse público que tu pode realmente fazer um planejamento estratégico e um planejamento de conhecimento na escola? Na escola. Tu pegar todos os países hoje de primeiro mundo, todos, vamos lá, vou pegar os Estados Unidos hoje. Todas as escolas e faculdades, 50% da grade curricular é esporte. 50%. 50%, não é 2 turnos. Não, é 50%. Metade do dia, tu vai ter lá, aí entra assim, pô, eu vou identificar, daqui a pouco tu não é proativo para jogar futebol, mas para jogar vôlei, para jogar ping-pong, para ser atleta, isso, atletismo, cara, entendeu? Tu dá oportunidade. Por que eu falo do bullying, que por muitas vezes está acontecendo? Eu digo, cara, existe porque realmente só tem 2 opções, até então, antigamente. Era jogar futebol ou vôlei. Sim. Aí daqui a pouco hoje, tu é baixinho, tu, pô, não joga futebol, não joga vôlei, mas então eu não sou inserido em nada, eu não sirvo pra nada. Ah, perfeito. Entendeu? Cara, então assim, perfeito, ó, tu dá o leque, mas por quê? Mas é na escola que tem essa oportunidade. Mas de novo, na escola tu pode ter. Mas se eu não tiver um incentivo... Exato. Esse olhar, né? Não, uma oportunidade de fazer uma coisa nova. Profissionais que saibam fazer isso. Exato. Identificar. Identificar isso aqui. Porque, geralmente, o profissional de educação física sabe tudo sobre futebol e nada sobre os outros esportes. Exato. Tu falou badminton, né? Pergunta para quem sabe, educador físico hoje, o que é badminton. Não sabe. E é uma prática super fácil de fazer, pequeno espaço e gera absolutamente enorme... E a criança também não sabe. Não, é aquela coisa, o que a mente não vê. Vai achar que mata a mosca, aquele exato. Ali, né? Então daqui a pouco é uma situação assim, pô, eu não sei ainda que eu sou um baita corredor de rua. Exato. Não sei, por quê? Porque eu nunca pratiquei. Tá, essa é a visão holística que eu quero provocar agora. Acho que nós, e a visão preventiva, tá? Nessa questão toda. Se eu faço só coisas que eu sou mandado programado, ou coisas que teoricamente... Aquele que quer ser, que é jogador de futebol. Pô, mas tu tá vendo que o cara é gordinho. Não tem biotipo. Não tem biotipo, nada contra, mas tu olha pra ele assim, não, esse cara pode ser... Tem 2 metros de altura, vamos lá, tem 2 metros de altura, não tem habilidade, não... Isso. Pô, jogador de futebol não dá pra correr, tem que correr, tem que ter agilidade. Pô, mas daqui a pouco vamos botar no basquete ou no vôlei. No vôlei. E aí não tem essa então essa a gente atividade. tem que fazer investimento nas atividades que hoje já existem, mas tem que gerar novos campeões. Xadrez é esporte? Xadrez, ele tem um aspecto de desafio intelectual. É esporte. Dama, xadrez. A concentração que tu precisa, tu não vai... Um enxadrista, ele tem que fazer... Pega exemplo de Fórmula 1, mas pegar um enxadrista assim, ele para ficar aquelas 3, 4 horas ali concentrado, ele tem que ter muito tônus muscular e saúde psíquica. Não, cognitivo, então assim, nada, um esporte. É um desafio mental. Então ele precisa de outras coisas. Vamos lá, querendo ou não, prevenção para Alzheimer. Exato. Com certeza. Entendeu? Então, olha aí. Não, então assim, eu vejo que esporte é uma palavra que tem que ser ressignificada, ampliada. E não ficar na mesmice que é futebol, ou vôlei, ou tênis, ou não sei o quê. Não, eu vou mais além. Muito mais do que isso, eu vou mais além. E aí, só para pegar um gancho agora. Hoje, o esporte, ele deveria estar na mesma patente hoje de uma saúde pública. Eu já disse, o esporte nem deveria mais estar numa secretaria, não, ele já deveria estar numa saúde pública. O professor de educação física, ele ser regulamentado como médico, entendeu? Com a mesma patente, com as mesmas, porque... Mesma valorização. Valorização e prioridade. Porque voltamos nós, né? Hoje é mais fácil eu ficar doente, ir lá no médico e o médico me vender remédio. Aí eu volto para o meu lado, visão de negócio. Uma mulher vai olhar para um camarada assim, esse cara tem um físico bom, quero casar com ele. Mas ele não trabalha, ele não sei o que, não vou, cara, porque tu pensa sempre, a mulher é muito mais preventiva, ela pensa nessa visão de longo prazo, ela vê a família. Pô, esse cara aqui, a minha família não vai dar, então ela já pode ser o melhor cara, mas ela não vai querer, porque ela tem essa visão de remuneração associada, de riqueza. Por isso que eu te digo, tu imagina um professor de educação física tendo uma remuneração de entrega de serviço de um médico. Mas não só de saúde, eu digo saúde e
financeira. Eu boto financeiro porque eu não tenho outra palavra, mas assim, que o cara tem que ter saúde e ganhar dinheiro a partir daquilo. É uma consciência que tem que implementar. Porque se eu não tiver saúde, eu não estaria aqui hoje. Mas hoje eu falo assim, vamos lá. Hoje o pessoal do esporte, ele pratica hoje 70% e vai para a área da educação física porque gosta. Se tu pegar hoje, o professor não é valorizado, entendeu? O educador físico, entendeu? Então assim, tu vai porque tu gosta. Aí lá no meio, poderia ter uma cadeira também até de empreendedorismo dentro da faculdade de educação física. Administração esportiva. Administração, por quê? Porque para mim, aí eu que sou do esporte, hoje, os melhores, não os salários, mas os profissionais de educação física seriam os caras que tinham que ser mais remunerados. Mas eles não geram dinheiro para quem os contrata. Mas eles geram uma coisa muito mais importante que dinheiro, que é a transformação pessoal, que a pessoa gera dinheiro. Isso sim. Entendeu? Por isso que eu tô te falando. Se ele a gente vende fazer essa ponte, 10. Aí ele vai gerar dinheiro. Porque assim, eu vou lá, vamos lá. Hoje eu faço atividade física. Eu sou um cara disciplinado. Tem dias que eu não quero ir para a academia 6 horas da manhã, porque eu tô cansado, porque isso, mas eu tenho uma constância. Eu botei como meta, cara, eu vou fazer atividade física 3 vezes por semana. Eu sou disciplinado e eu vou. E aí tu te torna a ser disciplinado. Opa, mas no serviço... Por que academia, cara? Por que não outro esporte? Porque tu não, mas daí eu acho que é a prática de cada um. Não, eu acho que daí aí é particular, aonde tu te encaixa. Mas eu digo assim, mas a disciplina. Tira a academia. Mas tipo assim, tu vai fazer atividade física 3 vezes por semana. Tu vai levar isso pra tua vida. Tu vai chegar no horário no teu serviço porque tu vai ser um cara disciplinado. Então, é esses valores que o transporte, ele passa para as pessoas. Sabe que tem uma empresa que o CEO da empresa, né, ele identificava muito os seus funcionários no jogo, o perfil dele. Então, até para contratar, ele via se a pessoa era proativa, se ela era uma pessoa de superação. Então, muitas vezes ele convidava o pessoal para jogar e ele comentou uma vez conosco, numa mesa, ele falou assim, olha, muitos meus funcionários eu acabo conhecendo muito mais no jogo do que no dia a dia do trabalho. Eu tive um exemplo, só para contar rapidinho assim, quando eu comecei a trabalhar, a empresa era francesa e o diretor era francês, de São Paulo veio aqui e jogou com todos os funcionários xadrez. E a sacada dele não era se enturmar, era entender como que cada um lidava. Tanto é que depois assim, não, Aristeu, tu é muito agressivo, tu foi logo para o ataque, não sei o quê. Já fez uma leitura do estilo. Mas não vamos longe. O Pablo Marçal, hoje é um cara que vive de negócio. Sim. E tu sabe qual é que é, ele falou isso, eu olhei um podcast dele, qual é que é a entrevista de trabalho para ser sócio do Pablo Marçal hoje? É tu fazer o desafio da corrida que ele tem. Ele disse, cara, antes de qualquer coisa, porque ele tem uma regra na empresa dele. Todo dia de manhã, os sócios e acionistas lá, que eles praticam o esporte. E para ti se tornar sócio dele, tu vai para aquele desafio do Ironman que tem, porque daí ali ele fala, ali eu desafio e testo, né, a constância, o compromisso que o cara realmente, se ele vai dizer, ó, pai, eu me comprometo a finalizar o Ironman. Tá. Então assim, ó, daqui a pouco no meio do caminho ele desiste. E é nesse sentido que ele faz. Como existe essa relação, né? Muito legal. Na escola, tudo isso que a gente falou, se a gente montasse um projeto aqui, SESI, prefeitura e tal, para fazer que isso começasse a acontecer na escola. Essa visão de poder fazer uma pequena avaliação das pessoas, começando pelos próprios educadores, os professores, porque se eles não acreditarem, não vão ensinar. Fazer um processo de transformação. Não pegar todas as escolas do município, mas pegar uma escola e começar talvez com uma turma, para fazer um protótipo e começar. Você acha que é possível fazer isso aqui? Sabe, agora tu vai nos questionar, mas eu vou falar uma palavra que é chave, que para mim é tudo. Para isso acontecer, nós teríamos que ter mais políticos desportistas. Porque assim, falar de esporte, para quem é do esporte é muito fácil. Sim. E nós vamos tornar prioridade. Porque quem não é do esporte ainda tem o pensamento que tu colocar dinheiro no esporte é gasto. E é essa a visão, não é gasto, é investimento. Todos nós gostamos de algum esporte.
É ou não é? Ou já gostando. Hoje eu posso estar... Pratica, eu já pratiquei. Então todos nós somos esportistas. Nós hoje estamos, talvez, pensando mais no umbigo. Mas não quero entrar nessa história, mas tu está absolutamente certo. Mas por isso que eu penso fazer numa escola, um protótipo, que a gente possa trabalhar isso aqui. Porque tem outras coisas que a gente pode fazer. Essa visão holística de que eu tenho que envolver a nutrição, que eu tenho que envolver o sistema lá dentro. Muito atleta, ele passa na largada, eu pude vivenciar isso no internacional, os caras têm problema de dente, daí tem inflamação, daí não rende em campo, Exatamente. não sei o quê. Tem o próprio crescimento, que quando tu muda de fase, tu tem o dedo que cresce mais, daí aquele passe que tu acertava, tu erra, porque o teu pé mudou. Daí transformação. Então aquele cara, não joga nada, pô, mas ele está numa fase. Então assim, toda essa consciência, aí tu falou lá no início, né, fazer um processo de transformação da vida, mas começar no pequenininho. Mas aí envolve essa questão assim também do educador físico, né, muitas vezes, e não digo só o educador físico, né, mas eu digo os professores, sair da sua caixinha, né, e ele mostrar o seu valor também. Então sentar junto no conselho de classe, com os demais colegas de outras áreas e olha... Que ele se sente inferior a um cara que dá matemática. Isso aí. Mas olha só, na matemática... matemática eu peguei exatamente. Mas assim, vamos pensar assim, professor de matemática, eu vou trabalhar a tabela do Campeonato Brasileiro com meus alunos. Vamos fazer a matemática se tornar atrativa, de ver a pontuação, a projeção de pontuação que o time do Inter pode chegar. Porcentagem, aproveitamento, 15 jogos, 5 vitórias. Então é uma linha. No professor de ciências, né? A alimentação, né? Os benefícios da alimentação, porque evitar um refrigerante, um suco artificial, porque o que ocorre dentro do organismo. Então é fazer um trabalho multidisciplinar. E aí é o professor realmente sentar e mostrar e se empoderar do educador físico. É isso aí. Eu queria fazer uma provocação para vocês. Falta 3 minutos, né? Parece que já acabou o tempo. Passa rápido, esse passou rápido demais. Cara, eu queria provocar vocês, de vocês não deixar essa peteca cair aí. Vocês, o SESI, tu, né? E mais tu aí, fazer com esse negócio continue. Essa visão que a gente está começando aqui, transformar. Abraça, Thiago. Com certeza. Nós somos parceiros sempre, né? Eu venho meu lema, né? E tem que fazer o professor sair da caixa, o professor de educação física sair da caixa. Tu quer que ele seja médico, mas ele não quer ser médico, ele quer continuar sendo baixinho, quietinho. Isso. Então assim, esse papel do SESI é esse também. É isso aí. Educar os educadores, já que o SESI foca em educação e saúde, foca em esse empoderamento das pessoas. E esse é um momento bom de ter programas como esse, para a gente poder ter esse espaço, conversar e ver as inúmeras possibilidades que nós temos, né? Os limites e as possibilidades, e ultrapassar e sentar e conversar. Isso aí enriquece ainda mais, né, a nossa ação, o nosso fazer no dia a dia. É que na realidade o pessoal acha que o esporte do final de semana é o ponto final do esporte. Que é aquilo ali, o esporte serve para quê? Para eu ir lá pro estádio, xingar o juiz, para me desopilar, para me desestressar. Não, é muito mais do que isso, né? Aquela frase, é muito mais que o futebol, é muito mais... Às vezes as pessoas levam pro lado, é bobagem, mas não, realmente é. E tem um tema que eu acho que dá para até convidar vocês a falar, a questão, talvez no próximo programa, se vocês puderem ou não, mas a questão da geração nova. Que ela hoje tem tesão de ficar na frente da telinha, telinha, estou dizendo, do celular, e a prática de esporte está cada vez menor. E a terrível, eu digo, de não saber lidar com o não. Exato, a superação. A nossa juventude, ela não sabe lidar com o não. A dificuldade. E quem pratica esporte tem aquelas aulas que, na realidade, o treinador xinga. É na derrota que tu aprende. Xinga, e aquilo ali, para quem olha, parece que o cara está fazendo... Na realidade, não, é um processo de aprendendagem natural, e não tem nada de sacanagem. Não. Muito pelo contrário. É uma preparação. Palavras finais agora, tua, Daniel, depois tua. Chegamos no final do nosso tempo. O tempo passou rápido, mas foi muito produtivo, né, Aristeu? Então, isso é bom, que nos desperta a ter o olhar e o cuidado com a saúde das pessoas, com o esporte no todo, e de como tornar o esporte cada vez mais atrativo, mais sustentável e com um olhar realmente mais maduro. Isso aí fortalece ainda mais a nossa comunidade, quando a gente fala num esporte onde a gente tem
a atratividade, onde temos investimento e as pessoas possam cada vez mais ser praticantes, pessoas possam estar cada vez mais mobilizadas em prol do esporte e da saúde. Agradecer o convite também, é um prazer estar aqui conversando, principalmente sobre uma temática que agrada muito, né? E que a gente tem como prioridade de vida, né? E deixar para as pessoas sempre a frase que eu falo para todo mundo, né? O esporte ele tem que ser prioridade na vida das pessoas. Né? Muito obrigado aos colegas aqui. Até a próxima. Grande abraço.